Seja bem-vindo ao canal Aurus Audiobook. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos fascinantes. Considerado uma das obras mais profundas da tradição teosófica, A Voz do Silêncio apresenta ensinamentos espirituais atribuídos a antigos textos iniciáticos do Oriente, traduzidos e comentados por Helena Petrovna Blavatsky. O livro é um guia para o buscador que aspira a trilhar o caminho da sabedoria, da compaixão e da iluminação interior. A obra descreve a jornada do discípulo em direção ao despertar da consciência, enfatizando o silêncio da mente, o domínio do ego, a renúncia ao apego e o serviço altruísta à humanidade. Blavatsky apresenta o ideal do Bodhisattva, aquele que busca a libertação espiritual, sem abandonar os seres que ainda permanecem no sofrimento, com linguagem poética, simbólica e profundamente contemplativa. A Voz do Silêncio integra elementos do budismo esotérico, da filosofia oriental e da tradição iniciática universal. Seus aforismos e instruções espirituais convidam o leitor à introspecção, à disciplina interior e ao desenvolvimento da compaixão como expressão da verdadeira sabedoria. Este audiobook é uma experiência de meditação e transformação espiritual, ideal para ouvintes interessados em teosofia, budismo esotérico, misticismo oriental e caminhos de autoconhecimento profundo. A Voz do Silêncio, por Helena Blavatsky. Prefácio. As páginas seguintes são extraídas de O Livro dos Preceitos de Ouro, uma das obras colocadas nas mãos dos estudantes místicos no Oriente. O conhecimento delas é obrigatório nessa escola, cujos ensinamentos são aceitos por muitos teósofos. Portanto, como conheço muitos desses preceitos de cor, o trabalho de tradução foi uma tarefa relativamente fácil para mim. É bem sabido que, na Índia, os métodos de desenvolvimento psíquico diferem conforme os gurus, não apenas por pertencerem a diferentes escolas de filosofia, das quais existem 6, mas porque cada guru tem seu próprio sistema, que ele geralmente mantém muito secreto. Mas, além do Himalaia, o método nas escolas esotéricas não difere, a menos que o guru seja simplesmente um lama, pouco mais instruído do que aqueles a quem ensina. A obra da qual aqui traduzo faz parte da mesma série de onde foram extraídas as instâncias do livro de Dzyan, nas quais se baseia a doutrina secreta. Junto com a grande obra mística chamada Paramartha, a qual, segundo nos conta a lenda de Nagarjuna, foi entregue ao grande Alhá pelos nagas ou serpentes, o Livro dos Preceitos de Ouro reivindica a mesma origem. Contudo, suas máximas e ideias, por mais nobres e originais que sejam, são frequentemente encontradas sob diferentes formas em obras sânscritas, tais como o Jnaneshvari, aquele soberbo tratado místico no qual Krishna descreve a Arjuna em cores vivas a condição de um yogi totalmente iluminado, e também em certas Upanishads. Isto é perfeitamente natural, visto que a maioria, se não a totalidade, dos maiores alyats, os primeiros seguidores de Gautama Buda, eram hindus e arianos, não mongóis, especialmente aqueles que emigraram para o Tibete. As obras deixadas apenas por Aryasanga são muito numerosas. Os preceitos originais estão gravados em placas oblongas e finas. As cópias, com frequência, em discos. Esses discos, ou placas, são geralmente preservados nos altares dos templos anexos aos centros onde estão estabelecidas as chamadas escolas contemplativas ou Mahayana. Eles estão escritos de diversas maneiras, às vezes em tibetano, mas na sua maioria em ideogramas. A língua sacerdotal, além de possuir um alfabeto próprio, pode ser traduzida em vários modos de escrita em caracteres cifrados,
os quais têm mais a natureza de ideogramas do que de sílabas. Outro método consiste em usar numerais, cores, cada qual correspondendo a uma letra do alfabeto tibetano, formando assim um alfabeto criptográfico completo. Quando se usam os ideogramas, há um modo definido de ler o texto. Pois, neste caso, os símbolos e sinais usados na astrologia, a saber, os 12 animais zodiacais e as 7 cores primárias, cada uma tríplice em matiz, isto é, o claro, o primário e o escuro. Representam as 33 letras do alfabeto simples, para palavras e sentenças. Pois, neste método, os 12 animais repetidos 5 vezes e associados aos 5 elementos e às 7 cores fornecem um alfabeto completo composto de 60 letras sagradas e 12 sinais. Um sinal colocado no início do texto determina se o leitor deve soletrá-lo de acordo com o modo indiano, em que cada palavra é simplesmente uma adaptação do sânscrito, ou de acordo com o princípio chinês de leitura dos ideogramas. O caminho mais fácil, contudo, é aquele que permite ao leitor não usar nenhuma língua especial, ou qualquer uma de sua preferência, visto que os sinais e símbolos eram, como os algarismos ou números arábicos, propriedade comum e internacional entre os místicos iniciados e seus seguidores. A mesma peculiaridade é característica de um dos modos chineses de escrita, que pode ser lido com igual facilidade por qualquer pessoa familiarizada com o caractere. Por exemplo, um japonês pode lê-lo em sua própria língua tão prontamente quanto um chinês na dele. O livro dos preceitos de ouro, alguns dos quais são pré-budistas, ao passo que outros pertencem a uma data posterior, contém cerca de 90 pequenos tratados distintos. Destes, aprendi 39 de cor, há anos. Para traduzir o restante, eu teria de recorrer a notas dispersas entre um número excessivamente grande de papéis e memorandos coletados nos últimos 20 anos e nunca postos em ordem, o que de modo algum tornaria essa tarefa fácil. Tampouco poderiam ser todos traduzidos e entregues a um mundo egoísta demais e apegado excessivamente aos objetos dos sentidos para estar de alguma forma preparado para receber uma ética tão elevada no espírito correto. Pois, a menos que o homem persevere seriamente na busca do autoconhecimento, ele nunca prestará ouvidos atentos a conselhos desta natureza. E, no entanto, tal ética preenche volumes e mais volumes na literatura oriental, especialmente nas Upanishads. Mata todo o desejo de vida, diz Krishna a Arjuna. Esse desejo reside apenas no corpo, o veículo do eu encarnado, não no eu que é eterno, indestrutível, que não mata nem é morto. Mata a sensação, ensina o Sutta Nipata. Olha da mesma forma para o prazer e a dor, o ganho e a perda, o triunfo e a derrota. E ainda, busca abrigo somente no eterno. Destrói o sentido de separatividade, repete Krishna sob todas as formas. A mente, manas, que segue os sentidos errantes torna a alma, buddhi, tão desamparada quanto o barco que o vento arrasta à deriva. Sobre as águas. Portanto, julgou-se melhor fazer uma seleção criteriosa apenas daqueles tratados que melhor se adaptem aos poucos místicos verdadeiros na sociedade teosófica, e que certamente atenderão às suas necessidades. São apenas estes que hão de apreciar estas palavras de Krishna Christus, o eu superior. Os sábios não se lamentam pelos vivos nem pelos mortos. Nunca houve um tempo em que eu não existisse, nem tu, nem estes governantes dos homens. Tampouco deixará qualquer um de nós de existir daqui em diante. Nesta tradução, fiz o melhor que pude para preservar a beleza poética de linguagem e as imagens que caracterizam o original. Até que ponto este esforço foi bem sucedido, cabe ao leitor julgar. Helena Blavatsky.
Capítulo 1. Fragmento 1. A voz do silêncio. Estas instruções são para os que ignoram os perigos do id inferior. Aquele que deseja ouvir a voz de nada, o som sem som, e compreendê-la, deve aprender a natureza de Dharaná. Tendo se tornado indiferente aos objetos de percepção, o discípulo deve buscar o raja dos sentidos, o produtor do pensamento, aquele que desperta a ilusão. A mente é a grande assassina do real. Que o discípulo mate o assassino, pois, quando a si mesmo sua própria forma parecer irreal, como, ao acordar, todas as formas que ele vê em sonhos. Quando ele tiver deixado de ouvir os muitos, poderá discernir o som interior que mata o exterior. Só então, e não antes, ele abandonará a região de Asa, o falso, para entrar no reino de Sati, o verdadeiro. Antes que a alma possa ver, a harmonia interior deve ser alcançada. E os olhos carnais devem tornar-se cegos a toda ilusão. Antes que a alma possa ouvir, a imagem deve tornar-se tão surda aos bramidos quanto aos sussurros, aos clamores de elefantes que rugem quanto ao zumbido prateado do vagalume dourado. Antes que a alma possa compreender e lembrar, ela deve estar unida ao orador silencioso, assim como a forma segundo a qual a argila é modelada está primeiro unida à mente do oleiro. Pois então a alma ouvirá, e se lembrará, e então falará ao ouvido interno, a voz do silêncio, e dirá: O conteúdo completo está no site